O brotar da semente. Quando Neia e seu bando passaram pelo portal, eles se encontraram fora da cidade. Ali perto estava a caravana mercante. Já estava sendo preparado para a jornada do dia seguinte, caixotes sendo carregados, sacos de suprimentos estavam presentes, guardas subiam e desciam a linha de carroças enquanto trabalhadores camponeses iam e vinham de armazéns e lojas com carrinhos de mão, pequenas carroças e apenas músculo antiquado simples para deixar tudo pronto. Quando o último de seu povo passou pelo portão, ela os formou e disse: "Vocês irão acampar aqui fora da cidade para receber o equipamento do rei feiticeiro quando ele chegar. Devo voltar para a cidade e garantir que os uniformes para os soldados que deixamos para trás estão devidamente preparados." Houve acenos solenes e silenciosos, e a equipe da Justiça Negra rapidamente estabeleceu uma pequena série de acampamentos em círculos e se acomodou. Neia, por sua vez, foi até a cidade e encontrou a Robel e Gil Crestres, que a presenteou com 101 uniformes feitos de acordo com suas especificações, que foram rapidamente carregados em carrinhos para serem transportados para sua equipe. "Não só temos o suficiente para você", disse Robel, "mas temos o suficiente para todo o nosso povo. Apesar do Conde Andor tentar nos enganar, a qualidade é muito boa." A expressão de Neia ficou sombria. "Andor? Como é que o Conde Andor está fornecendo isso?" Ela perguntou. "Ele ganhou a licitação do rei Caspon para fornecer uniformes para nós, embora como ele conseguiu fazer isso de forma barata, eu não consigo imaginar. Ainda assim, ele fez isso, o trabalho foi inspecionado e é de boa qualidade. Nosso pessoal já os usam em patrulhas e postos de guarda, e é muito eficaz para dissuadir o comportamento criminoso." Gil Crestres respondeu com um largo sorriso. Uma sensação inquietante tomou conta de Neia enquanto ela acariciava seu futuro uniforme. "Eu não gosto disso. Se houvesse tempo, eu iria tão longe a ponto de mandar fazer todos novos só para que ele não lucrasse com o nosso fornecimento. Suponho que seja tarde demais para se preocupar com isso agora." Ela balançou a cabeça. Era, por falta de uma palavra melhor, irritante. Ela estava muito irritada por estar ligada a Andor, mesmo que remotamente, e enquanto pensava sobre o assunto, ela considerou que talvez o propósito de sua aquisição do contrato fosse mais politicamente motivado do que monetariamente. Afinal, isso ligava diretamente à polícia da cidade. Ela esfregou a testa. A vida era mais fácil quando os problemas eram resolvidos por flechas. Ela parou sua contemplação e voltou sua atenção para Robel e Gil Crestres. "Enquanto eu estiver fora, e tem mais uma coisa. Faça uma petição ao rei pedindo permissão para construir templos para Lord Ains muito além do Capitólio. Vamos precisar deles para louvar nosso Deus e servi-lo da maneira que ele deve ser servido, em todos os lugares. Enquanto eu estiver fora, farei o que fiz antes e espalharei sua palavra entre o povo desta nação." Nem Gil Crestres nem Robel tentaram argumentar, mas Robel perguntou: "E se houver objeções? De alguém que não seja o rei?" Ela perguntou. Eles assentiram. "Nenhuma outra objeção importa. É assim que o poder funciona." Ela disse. "E se for do rei?" acrescentou Gil Crestres. "Estou pedindo por cortesia, não por necessidade. Nosso Deus será devidamente reverenciado. Estou construindo com ele, ou sem ele, mas, se puder escolher, prefiro que seja com ele." Neia não demorou mais, mas enquanto a observavam sair, os dois se entreolharam. "Deve ter sido 1 mês e tanto, você sentiu isso?" Robel perguntou. Gil Crestres estremeceu. "Eu não quero ser aquele que tem que dizer não para ela." Ela era diferente de quando começou a se preparar para isso. "Quando você enviar seu pedido ao rei, por favor, seja persuasivo. Pode não ser com o rei que temos que nos preocupar, ele ainda é grato ao rei feiticeiro. É com os paladinos que temos que nos preocupar, e são os nobres corruptos com laços com os templos dos 6 que podem usar sua influência contra nós. Remédio só não vai atrapalhar se a notícia do pedido fizer a cabeça dela explodir de raiva, nada menos. Ela vai atrapalhar." Robel disse preocupado. Gil Crestres assentiu com a cabeça, mas não havia mais nada a ser feito. Os uniformes foram entregues às recém-comissionadas forças de segurança da cidade da Justiça Negra em 1 hora. Foi com muito alarde que eles foram vestidos e criaram uma visão imponente. O que antes eram meros camponeses, comerciantes e soldados de linha, apenas um pouco melhores do que as tropas de outras nações, agora era uma força mortal e de elite de veteranos endurecidos com uma habilidade única e método de combate perigoso para um homem que foi preparado por um par dos habitantes mais mortais de Nazarick e um homem lagarto de força aproximada de adamantite. Naquela noite, antes do pôr do sol, um portal se abriu e Sebas entrou, seguido por uma carroça cheia de equipamentos. "Lady Neia", Sebas disse, "tenho alguns equipamentos para você,
bem como algumas orientações sobre seus usos. Neia sorriu alegremente, como uma colegial encontrando uma linda flor ou pássaro. Sebas deu um passo para o lado e tirou um colete de cota de malha. Isso é feito com runas para reduzir o peso e diminuir o impacto dos golpes, os encaixes para os braços aumentam a força e a destreza, e o capacete é encantado da mesma forma que o colete. Eu entendo que você já tem botas comuns, então trouxe leggings que aumentam sua velocidade e sua sorte. Mesmo sem o treinamento que você recebeu, isso faria de você alvos muito difíceis. Quanto às armas, como seu estilo se concentrou no trabalho com a espada, suas espadas têm encantamentos que aumentam a capacidade de cortar e perfurar. Isso não mudará mesmo se você as usar como escudos. Além disso, alguns são encantados com fogo, gelo, choque ou vento, respectivamente. Sugiro permitir que seu povo escolha qual elemento eles preferem para si mesmos. Para arcos, os encantamentos aumentam a capacidade de visão, bem como o alcance e o poder de impacto das flechas lançadas por eles. Você deve estar bem preparada para sua missão agora, então deixe o rei feiticeiro feliz por ele ter colocado sua fé em você. Sebas disse em seu tom sério habitual. Neia ficou muito feliz, e quando Sebas saiu, ela rapidamente colocou seu pessoal na fila e transmitiu o que Sebas havia dito a ela. Eles estavam tão extasiados quanto ela, e o equipamento foi rapidamente dividido. Quando amanheceu, eles estavam prontos, tão ansiosos que mal dormiram. Pouco depois do nascer do sol, Tinamok se aproximou de Neia. Vejo que seu povo está pronto para partir, meus guardas pessoais também se juntarão a nós, mas estarei sob seus cuidados. Por favor, cuide de nossa segurança. Neia estendeu a mão e apertou a mão dele enquanto olhava, as pontas dos dedos estavam calejadas de tanto escrever, mas o resto de suas mãos eram muito macias, ele estava um pouco acima do peso, o que era esperado para um comerciante de meia-idade de sucesso considerável. Ele tinha cabelo preto e usava roupas finas, mas apropriadas para viagens, de verdes e azuis manchados. Indiscutivelmente, de maneira mais distinta, não usava muitas joias para não se destacar muito pessoalmente. Ele tinha um rosto gentil e seus olhos tinham um brilho de alegria que sem dúvida havia encantado muitas moedas extras daqueles com quem ele negociava. Era totalmente impossível para ela não gostar do homem. Neia, no entanto, manteve a voz neutra e o tom profissional. Eu irei, Neia respondeu, mas por favor, para sua segurança, siga nossas instruções imediatamente sem questionar. O pastor não pode proteger as ovelhas que se afastam do rebanho. Tinamok assentiu gravemente e foi para a frente de sua coluna, e o movimento começou. A Justiça Negra se dividiu em grupos com facilidade praticada e ficou ao lado da caravana, e por 4 dias, tudo estava bem. Todas as noites Neia exortava as virtudes da força e o mal do pecado da fraqueza, e quando o acampamento era feito, os lutadores da Justiça Negra se revezavam treinando e descansando quando não estavam de plantão. Logo na primeira noite, um dos guardas de Tinamok decidiu que queria desafiar Neia para um combate. Ele era um homem grande e musculoso com músculos consideráveis, usava armadura de cota de malha e carregava um grande escudo redondo emparelhado com uma espada longa simples, mas eficaz. Ele tinha uma barba espessa bem aparada e olhos penetrantes que apareciam apenas em veteranos que passaram por grandes dificuldades. Ele era a encarnação do que se pensava quando a frase nascido para a guerra era proferida. Eu sei da sua reputação, Neia Baraja, ele disse com uma voz áspera, mas eu sempre pensei em você como sendo, bem mais alta. Ele riu. Neia sorriu docemente e disse, um corpo grande e um cérebro pequeno são facilmente atingidos tanto pela inteligência quanto pelo aço, mas um corpo pequeno e um cérebro grande não são facilmente atingidos por nenhum dos dois. Considerando todas as coisas, prefiro ser eu a ser vocês. Ela riu, e vários oos vieram dos homens ao redor do acampamento, tanto a Justiça Negra quanto as elites de Tinamok arregalaram os olhos com sua resposta espirituosa, e o homem gigante ficou roxo de raiva. Grande conversa de uma garotinha. Ele disse e segurou o pomo de sua espada em uma mão. Ela encolheu os ombros, talvez sim, mas o pequeno pode falar muito quando pode sustentar suas palavras, enquanto o grande que não pode, deve falar muito pouco. Ela novamente voltou suas próprias palavras para ele, e ele começou a desembainhar sua espada. Uma multidão começou a se formar em um círculo ao redor deles, mas Neia não vacilou. Você tem certeza de que quer fazer isso? Neia perguntou. Alguém precisa de uma lição de boas maneiras. Ele disse. Concordo. Neia disse, primeiro sangue, inconsciência ou morte, a decisão é sua. Ela disse. A inconsciência serve. Você pode se desculpar quando acordar. Ele disse arrogantemente. Neia fez uma reverência educada com a cabeça. Como quiser. Ela disse e pegou sua própria lâmina mais curta.
Então eu vou precisar substituir estes. Ela tirou a aljava e a estendeu para um de seu povo. Dê-me flechas cegas, cabeças de madeira. Ela disse, e alguns momentos depois ela recebeu uma aljava cheia de flechas de treinamento sem ponta. A essa altura, mais e mais pessoas se reuniam e os aplausos começaram a aumentar, chamava cada vez mais atenção e os comerciantes começaram a notar, alguns dos quais começaram a fazer apostas. Neia então teve uma ideia agradável, levantou a mão e apostou o preço de uma cerveja do vagão da comissária contra todos que apostassem contra ela. Neia deu a ele um sorriso enquanto ele segurava a espada e o escudo com os braços bem abertos e começou a se pavonear, exortando seu povo a torcer por ele e chamando seu nome repetidamente. Zaga! 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 Seu povo aceitou a alegria, enquanto Neia simplesmente se espreguiçou silenciosamente e esperou que ele estivesse pronto. À primeira vista parecia ser intimidação, era como se ela tivesse medo de se gabar, mas para quem a conhecia era o contrário. Ela não precisava do impulso psicológico de aplausos e exortações para si mesma, a quietude da iminência da batalha era suficiente para ela também aquietar sua mente. Quando ele se virou para ela para dar um sorriso arrogante, ele rapidamente fugiu de seu rosto, seus olhos tinham um olhar diferente, eles não dançavam mais com capricho ou humor feliz, eles tinham a aparência do manto da noite, como se a morte tivesse abençoado ela como sua acólita. Ele não teve a oportunidade de repensar sua escolha de desafiá-la, porque alguém deu um passo à frente e gritou: comece. Neia não perdeu tempo, ela pegou seu arco e disparou 3 flechas em rápida sucessão, enquanto Zaga levantou seu escudo na frente dele e começou seu ataque. Ele parou as flechas, mas perdeu de vista Neia que já estava atacando. Ela deslizou baixo, sob o escudo e bateu em seu joelho com o pomo de sua espada enquanto ela passava por ele. Zagan caiu de cara primeiro com o golpe doloroso e Neia usou sua mão livre para desacelerar seu deslizamento ao longo do chão, rolou de bruços, saltou para a posição inicial do velocista e correu atrás dele. Zagan rolou para fora do caminho pouco antes que sua espada pudesse se conectar, já em sua mente o conhecimento corria de que ela poderia ter cortado sua perna se tivesse usado a borda em vez do pomo, mas a experiência derrotou a intimidação e ele se levantou. Ela, no entanto, estava se movendo também e quando ele ficou de joelhos, mas antes que pudesse fazer o resto do caminho, uma mão aprimorada marcialmente agarrou o escudo e o puxou para fora do caminho. Seus olhos nem terminaram de se arregalar quando a mão agarrou sua barba perfeita e puxou seu rosto dolorosamente em direção a um joelho que avançava rapidamente. Acertou na cara, espirrando sangue e cegando-o. Ele tentou usar sua espada, mas a dela a desviou antes, ela o chutou no rosto, desta vez mandando-o de costas. Ela saltou ligeiramente para a frente aterrissando com os pés de cada lado do corpo dele, e ele se viu olhando para o rosto dela, enquanto a ponta da espada estava em sua garganta. Ele relaxou e deixou sua espada cair. Você ganha. Ele disse. A luta acabou e Neia recuou. Você tem o corpo de uma muda e o espírito de um guerreiro, retiro minhas observações anteriores, sua reputação é merecida. Zagan disse e começou a rir. Eu sobrevivo a essa missão, vou contar aos meus netos que Neia Baraja me deu uma surra. Neia deu um passo para trás e ergueu a espada, então se abaixou e ofereceu a mão para ajudá-lo. Ele pegou, e ela puxou. Quando ele se levantou, ela disse: sua barba é muito bonita, mas é uma fraqueza fácil de explorar, eu a rasparia antes de você ir para missões futuras. Zaga acenou com a cabeça, bom conselho. Ele disse. Enquanto as pessoas reclamavam, Neia gritou: desde que eu ganhei, bem, as bebidas são por minha conta. Uma cerveja para cada homem e mulher que apostarem contra mim, afinal, você meio que comprou de qualquer maneira. Ela riu com bom humor, e isso atraiu risadas favoráveis em troca. A boa vontade começou a crescer a partir da luta seguinte. Outros entre os guardas de elite de Tinamok começaram a desafiar os membros da Justiça Negra para o combate, mas foram esmagados uniformemente com os métodos de combate incomuns e flexíveis que a Justiça Negra empregou. Neia aproveitou esses tempos para pregar aos guardas derrotados, e o primeiro entre eles a prestar atenção ao que ela tinha a dizer, foi o derrotado Zaga. E se fossemos demi-humanos ansiosos para tirar suas vidas, e se você fosse tudo entre seus filhos e a morte em nossas mãos, você seria culpado de falha, o pecado da fraqueza teria causado o sangue de seus entes queridos para ser derramado. Fraqueza é o maior pecado porque é o maior obstáculo para a justiça. Sem parar ela falou e alguns dos guardas de Tinamok se tornaram visitantes noturnos para ouvir Neia falar. No entanto, foi o 5º dia que se viu a Justiça Negra posta à prova. Eles tinham acabado de deixar uma vila para trás no dia anterior, uma vila que Neia passou horas pregando, contando histórias do heroísmo e da justiça de Ainzo Algon,
e ela estava prestes a acampar quando um batedor se aproximou. Bandidos demi-humanos estão chegando, várias centenas deles. O batedor disse: eles estão se movendo pela floresta em ambos os lados da estrada, meu camarada está fazendo barulho e distrações para atrasá-los e ganhar tempo para nos prepararmos, mas eles estarão aqui em 1 hora. Neia rapidamente gritou ordens. Circulem a caravana o mais cerrada que puderem, formação cerrada, não combatentes, escondam-se, mandem um cavaleiro de volta à aldeia para avisá-los sobre o ataque, digam-lhes que vamos lutar, mas caso algum circule ao nosso redor, eles devem estar preparados. Sua voz ressoou como se ela estivesse pregando para seu rebanho, e com a facilidade prática de um ano de treinamento, as carroças foram circuladas perto, os guardas de Tinamok estavam na posição traseira, enquanto a Justiça Negra se espalhou em uma linha, com 2 asas curtas escondidas na floresta de cada lado. Quando os bandidos os viram, ficou imediatamente óbvio que o gabarito estava pronto. Por um momento, Neia pensou que eles poderiam se retirar em vez de atacar uma posição preparada. No entanto, como se estivesse em sua cabeça, ela podia ouvir o comandante dizendo para si mesmo: um prêmio gordo, e de que adiantam alguns guardas preguiçosos contra nós? Idiota! Ela pensou com um aceno de cabeça. Ela olhou seus números, eles eram compostos de homens-cobra, homens-tigre e ogros, entre alguns outros que ela não reconheceu. Eles devem ter sido sobreviventes da derrota de Jaldabal que não puderam ir para casa e escolheram viver dos humanos que eles poderiam dominar. Eles não estavam na melhor forma, mas ainda eram demi-humanos e estavam acostumados a derrotar humanos comuns. Enquanto eles atacavam, ela gritou: atirar, e aqueles que eram melhores no arco e flecha disparavam à distância. As flechas voavam cada vez mais rápido, perfurando a carne semi-humana, e quando se aproximavam, aqueles que eram melhores com uma espada, mas ainda podiam usar o arco, desenhavam e disparavam uma série de saraivadas, antes de Neia gritar: carregar! E para o choque dos demi-humanos ainda de pé, os humanos vieram investindo contra eles. A Justiça Negra foi rápida e precisa, enquanto as armas demi-humanas desciam, ou espadas bloqueavam golpes, ou mãos pegavam e desequilibravam os monstros, os guerreiros nas asas atacavam e acertavam os flancos dos demi-humanos e dobravam para dentro pela retaguarda, e os humanos destemidos começaram a acabar com os invasores demi-humanos. Tinamok e seus guardas estavam observando o conflito, assim como os trabalhadores que viajavam com ele, e eles observaram como se estivessem enfeitiçados para fazê-lo, enquanto os humanos se tornavam monstros aos olhos dos monstros. Neia confrontou o aparente chefe do bando, um homem-tigre que lutou com garras e dentes e força física bruta como suas ferramentas. Neia, no entanto, usou sua espada para dar golpes que doíam e o distraíam, e usou sua velocidade e aperto aprimorado de monge de sua mão livre para agarrar e apertar a traqueia do monstro com tanta força que foi esmagada. Ele se elevou sobre ela, mas desabou em sua mão quando seu pescoço foi quebrado em seu aperto, e quando ele ficou mole, qualquer luta restante saiu dos demi-humanos restantes. Aqueles que haviam sido predadores, tornaram-se presas e tentaram fugir, mas falharam. As flechas derrubaram os poucos que conseguiram escapar do combate, e todo o negócio acabou mais rápido do que uma refeição noturna. Verifique se há sobreviventes, proteja a área e conduza a responsabilidade. Pode haver mais batedores, verifique a área e retorne em no máximo 1/4 de hora. Neia latiu enquanto chutava um cadáver para fora do caminho, sua capa esvoaçava atrás dela quando uma brisa aumentou e ela olhou para trás sobre a caravana que guardava. Verifiquem uns aos outros. Certifiquem-se de que ninguém se machucou. Os guardas de Tinamok rapidamente seguiram suas ordens e começaram a verificar todos, e dentro de 1 hora, os batedores retornaram e o inimigo procurou por sobreviventes. Entre os mortos, havia apenas um homem-urso cujo rosnado de desafio morreu quando ele olhou para os olhos de Neia Baraja. Você está prestes a morrer, a justiça exige isso. Ela disse. A única questão é, quanto vai doer antes de você? Se você quer que doa substancialmente menos, você vai responder o que eu te pergunto. Quantos outros existem? Ele olhou para ela estupefato. Ela respondeu ao silêncio dele agarrando o pulso peludo e torcendo com força desumana, provocando um grito de dor. Eu terei respostas, ou terei gritos, qualquer um serve para mim, mas apenas um deles é melhor para você. Qual será? Ela perguntou. O que você quer dizer? Ele perguntou com a voz trêmula. Ela pegou uma flecha e a acertou na mão dele. Quantos outros grupos como o seu existem? O exército demi-humano foi destruído, Jaldabalt está morto. A única maneira de uma banda como a sua sobreviver em uma terra hostil é trabalhar com outros como vocês. Isso significa que você os conheceu antes.
Agora me responda ou eu vou arrancar seus olhos e mandá-lo cego para enfrentar a justiça de Lord Ainzo Algon. Feito isso, o homem-urso se molhou e começou a contar a ela tudo o que sabia. Depois de 30 minutos, ela colocou uma flecha no olho dele, mantendo sua promessa de uma morte rápida. Enquanto ela olhava para o cadáver dele, ela pensou em quem ela tinha sido apenas alguns anos antes, mais feliz talvez, mais sorridente em um dia comum, mesmo que ela não tivesse realmente nenhum companheiro. Olhando para trás, ela se lembrou de uma vida mais doce e mais doce. Versão inocente de si mesma. A perda desse senso de identidade e a consciência do que o substituiu na forma de quem ela era agora não era tão preocupante quanto ela pensava que deveria ser. Ao se endurecer, ela salvou mais vidas. Considerando tudo, foi uma troca justa. Ela voltou para Tinamok e relatou o que havia aprendido. Existem cerca de uma dúzia de bandos de demi-humanos ao redor do Reino Sagrado, alguns maiores que outros, nenhum o suficiente para constituir um exército, mas eles têm sobrevivido permanecendo na selva ou em áreas onde os humanos foram despovoados. Eles se encontram para negociar principalmente nas florestas, e eles evitam as estradas, exceto quando não há outra escolha, embora tirem viajantes isolados da estrada quando a oportunidade permite. Com toda a probabilidade, eles não estavam mirando em nós, provavelmente atacariam a aldeia. Se tivéssemos o tempo, eu gostaria de levar os corpos demi-humanos de volta para a aldeia para uso. Eles podem ganhar alguma riqueza com a colheita de materiais dos cadáveres demi-humanos. Tinamok assentiu com o rosto pálido. Se você não estivesse aqui, eu estaria em uma de suas barrigas agora. Eu diria que 2 dias é o mínimo que devo a você. Alguns dos vagões foram temporariamente esvaziados e os corpos semi-humanos foram carregados neles. Então Neia e um punhado de seu povo levaram os cadáveres de volta para a aldeia chocada. Neia chegou quando as pessoas se preparavam para fugir, e eles pararam apenas quando viram que eram carroças conduzidas por pessoas, e quando Neia por trás do capuz de sua capa preta revelando sua humanidade, um suspiro coletivo de alívio foi expelido. De acordo com a justiça de Ainzo Algon, governante do reino feiticeiro, os predadores que se voltaram para o mal foram mortos. A justiça negra exterminou todo esse bando. Vocês são muito afortunados. Se eles tivessem vindo quando estivéssemos longe desse território, todos vocês estariam na vida após a morte. Vocês estariam mortos porque são pecadores. Ela apontou para cada um deles enquanto estava em cima de sua carroça. O pecado da fraqueza teria matado seus filhos, seus entes queridos. Você teria lutado bravamente, morrido rapidamente e ficado delicioso quando seus bebês e idosos deslizassem para dentro disso. Ela estendeu a mão para trás e agarrou o cadáver do homem-tigre e jogou-o na terra na frente dela. O grande Deus da justiça, Ainzo Algon, exerceu sua força para salvar a nós, pecadores, para que pudéssemos crescer fortes o suficiente para salvar a nós mesmos. E hoje trabalhei à vontade dele para preservar vocês, e meu protegido, mas quem irá salvá-los amanhã se não vocês? Quem protegerá suas mulheres grávidas, suas mães e pais curvados pela idade e lentos para fugir, seus doentes presos em suas camas, suas esposas e maridos, seus filhos e netos, se não vocês? Se tudo o que você faz é esperar para ser salvo, por que alguém deveria salvá-lo? Venha para a fé da justiça negra e não peque mais, ela gritou. Ela se virou para os homens atrás dela, peguem os corpos e empilhem-nos no centro da aldeia. Enquanto eles obedeciam, ela saltou da carroça e se aproximou do cadáver do homem-tigre e decepou sua cabeça com um único golpe. Reivindicarei esta cabeça para meu uso, mas vocês podem esfolar os corpos do resto e usar as partes deles como quiser, isso deve render riqueza suficiente para comprar armas. Se você ouviu minha mensagem e a levou para seu coração, envie um representante para o Capitólio, pergunte por Robel ou Gil Crestres, diga a eles que você quer que a Justiça Negra envie um representante para ajudá-lo a crescer forte, e isso será feito. Neia disse, e quando os corpos foram despejados e a vila expressou sua admiração e gratidão, Neia foi rápida em partir. Quando voltou para a caravana, enquanto esperava que os vagões fossem recarregados, sentou-se para escrever. Ela escreveu 2 missivas, uma para o rei feiticeiro e outra para o povo da capital do reino sagrado. O primeiro procurou seu conselho em questões de guerra, quando era justo lutar e não lutar, quando era justo mostrar misericórdia e quando era justo deixar sobreviventes, e como saber quem merecia sobreviver. Este último informou o povo de suas ações, e ela despachou um cavaleiro com a carta e a cabeça decepada de um homem-tigre como prova de suas ações. A primeira carta esperaria até que um agente do rei feiticeiro entregasse suprimentos, mas a última seria lida para o povo imediatamente. Alguns dias depois, quando as cartas chegaram, a resposta foi impressionante.
Centenas de demi-humanos mortos, um chefe homem-tigre massacrado e sua cabeça decepada em exibição. A reputação da justiça negra agora superava a da Ordem Paladina, e as pessoas se reuniram em suas fileiras. Mas nem tudo foi tão bem quanto parecia. No palácio, Remédios tentou manter o tom equilibrado com o rei. Majestade, você deve nos enviar para lidar com esses problemas. Essas pessoas podem nos ligar ao rei feiticeiro para obter recursos, mas eles são todos traidores. Sim, disse o conde Andor com as mãos se contorcendo à sua frente, nosso nobre chefe da Ordem dos Paladinos está completamente correto, essas pessoas representam um elemento desonesto, a luta aberta nas ruas, a execução sumária de um de nossos próprios guardas, e agora esses contos selvagens de bandos semi-humanos, é demais. Sugiro que enviemos imediatamente a Ordem dos Paladinos, se por nenhuma outra razão além de encontrar esse perigo e eliminá-lo é exatamente o motivo de sua existência, sua reputação deve ser melhorada para garantir a confiança do povo. Duplicas. Coçou o queixo pensando, eu preferiria não enviar você pessoalmente, no entanto, enviar 1000 paladinos e 2000 escudeiros deve ser suficiente para lidar com a maioria dos bandos que eles possam encontrar. Em quanto tempo você pode tê-los prontos para partir? Ele perguntou. Remédios Custódio não era conhecida por seu grande intelecto, mas como uma ativista experiente ela tinha uma ideia aproximada do que era necessário com base em práticas anteriores. Posso tê-los prontos em aproximadamente um mês, assumindo que tudo corra bem. 2 meses, se houver atrasos nos suprimentos. Ela disse confiante. Cuidado então, eu autorizo a requisição de todos os suprimentos que você precisa de nossos estoques atuais, a missão de sua ordem é erradicar o mal em nosso reino sagrado. Mande-os embora assim que você puder. O rei disse confiante. Remédios deixou a sala do trono com uma reverência e um sorriso que ela não usava há algum tempo. Conde Andor aproveitou a oportunidade apresentada. Majestade, como os melhores membros da Justiça Negra já partiram, e o chefe da Ordem dos Paladinos está mandando embora muitos mais de nossos soldados, posso sugerir que os nobres sejam encarregados da recepção de suprimentos e distribuição. Podemos fornecer nosso próprio povo às nossas próprias custas, é verdade que é um sacrifício, mas é um que podemos e devemos fazer pelo bem de nosso reino sagrado e sua população sofredora. O rei pensou por um momento, e então acenou com a cabeça, muito bem, selecione um grupo de nobres que se destacam neste tipo de coisa, e submeta a lista para minha aprovação, você cuidará da distribuição de vários bens para a população e para o esforço de reconstrução. Dopel Caspond não era nem de perto o tolo que o verdadeiro Caspond era, quando ele deu aquela ordem, ele viu o leve arregalar dos olhos no conde Andor, que ele sabia ser um sinal de ganância, embora ele fingisse não ver, e em vez disso, bocejou, lembrando-se vagamente de uma frase que ouviu Lord Ains usar uma vez há muito tempo, sobre dar corda suficiente para alguém se enforcar. Na época não fazia sentido, mas agora, ele achou que entendia. Ele estendeu a mão e pegou uma taça de vinho e bebeu quando um membro da Justiça Negra, o ex-capitão Robel, entrou e se aproximou com uma petição.